Usar o ChatGPT parece mágica, mas essa mágica tem um certo custo, você paga por tokens. Mas se você pudesse rodar essa mesma tecnologia no seu próprio computador e de graça, a palavra-chave para isso é placa de vídeo. Mas aí vem a grande dúvida, para rodar inteligência artificial, qual é o melhor custo-benefício ou qual performance melhor? A força bruta da NVIDIA ou custo-benefício da AMD? E a resposta pode te surpreender. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai resolver essa batalha. Antes de você saber qual placa de vídeo comprar, se é da AMD ou da NVIDIA, você deve entender o que são LLMs. LLM é Large Language Model, ou seja, modelos de linguagens grandes. Pense neles como um cérebro digital gigante. Eles são treinados lendo uma quantidade colossal de texto, que são retirados da internet. Desde livros, artigos, blogs, tudo que está na internet, e forem alimentados, forem treinados com isso, eles criam uma certa complexidade ou quantidade de neurônios e conexões, que são chamados de parâmetros. Quanto mais parâmetros, como o modelo Llama 3, de 8 bilhões de parâmetros, mais inteligente e mais cheio de nuances o modelo tende a ser. Mas tem um certo preço. Esses parâmetros, todos ocupam muito espaço. E para que o cérebro funcione rápido e de forma que você pergunta e ele saiba responder, dependente da sua resposta, ele precisa que todos esses dados estejam dentro de uma memória de acesso ultra rápido. E é aí que entra as placas de vídeo. Nos jogos nós estamos acostumados a utilizar a VRAM da nossa placa de vídeo, que é Video RAM, para armazenar modelos 3D, gráficos, resoluções. Tudo isso a gente utiliza através da VRAM da nossa placa de vídeo. Como por exemplo, essa aqui da AMD, que é uma RX 590 da Power Color de 8 GB. Ela tem 8 GB, como eu disse, de VRAM, e ela utiliza a tecnologia DDR5. Já essa aqui é uma RTX 3060 de 12 GB, que já utiliza as tecnologias DDR6, ou seja, é uma outra geração, a geração mais avançada. Nós já temos a DDR7, que são utilizadas na placa 5060, 5050. E para utilizar a inteligência artificial dentro do nosso computador, ele tem uma dinâmica diferente dos jogos. Como os jogos a gente armazena os modelos 3D e a resolução, como eu disse, já nos LLMs dentro do nosso computador, ele armazena toda essa inteligência, todo esse treinamento, todos esses parâmetros dentro da VRAM. Então, se a gente fosse utilizar uns LLMs de grandes parâmetros, como o de 13 bilhões de parâmetros, a gente talvez precisaria utilizar uma placa de vídeo de 24 GB. Então você deve estar se perguntando, se a gente precisa de mais gigas para rodar modelos maiores, nenhuma dessas duas placas aqui vai me atender. Calma, que é aí que existe uma mágica chamada quantização. Imagine que cada parâmetro do nosso cérebro digital é um número com muitas casas decimais. Super preciso. Isso ocupa muito espaço. A quantização é um processo de arredondar esses números, tornando-os mais simples, portanto menores. De uma forma prática, se a gente tem um número gigante como 3, 14, 15, 6, 9, na nossa quantização a gente vai reduzir esse número para 3.1 ou para 3. Dito isso, a gente tem uma certa redução de qualidade nos nossos parâmetros. E com isso também a gente perde um pouco da inteligência da nossa LLM. Então essa quantização é basicamente uma compressão de informações. Nós temos um número gigante e reduzimos ele, para que a gente consiga utilizar modelos maiores utilizando poucos parâmetros. Então, é uma forma de compressão com percas. O modelo fica um pouco menos inteligente, mas a redução no tamanho é gigantesca. No modelo antes que precisava de 14 GB, agora ele pode ser rodado em uma placa com 5 ou 6 GB de VRAM. Então, no cenário aqui da RX 590 de 8 GB, a gente consegue colocar modelos de 7 bilhões de parâmetros. Com quantização, ele fica no limite, praticamente vai sofrer para rodar. Já na RTX 3060 de 12 GB, se a gente rodasse o mesmo modelo de LLM de 7 bilhões de parâmetros, ele vai rodar bem tranquilo, né, com folga. Ele vai trabalhar, vai poder rodar outras coisas ao mesmo tempo, sem que prejudique a qualidade da resposta do seu LLM. Beleza, já entendemos qual é a diferença de VRAM para uma para outra. Então a gente sabe, se a gente utilizar um LLM
de 7 bilhões de parâmetros, ele consegue rodar aqui por contas da VRAM suficiente, certo? Mais ou menos, tá? Agora, como a gente conversa com a placa de vídeo junto com a LLMs que está dentro do nosso computador? Precisamos de um certo software, uma linguagem que conecta os programas de IA à sua placa de vídeo. E essa é a diferença mais brutal entre a NVIDIA e a AMD. A NVIDIA tem um sistema chamado CUDA. Pensa na CUDA como o Windows dos sistemas operacionais. Ele existe há mais de 15 anos, é maduro, estável, e todo software de IA é feito pensando nesse, como TensorFlow, PyTorch, todos os programas que você vai usar para rodar LLMs, como LM Studio, eles funcionam perfeitamente com CUDA, como se fosse um sistema de plugou, funcionou. Já a AMD, ele tem um sistema chamado ROCm. Pense nele como um Linux, um sistema de código aberto, mas é muito novo e muito engessado, digamos assim. O suporte é limitado, a instalação é complexa e muitas vezes você precisa compilar programas do zero, que é um caminho para quem realmente gosta ou quem se importa em desenvolver, resolver problemas ou procurar ou recriar o código do zero. O grande fator de eu sair da AMD e ir para a NVIDIA é que a minha placa de vídeo RX 590 de 8 GB, ela já não suporta mais, ela não entra na categoria do ROCm, ou seja, ela não é oficial parte dele. Então, mesmo que eu mude para um sistema Linux, eu não tenho suporte para essa placa de vídeo. Então, eu fui obrigado a trocar de placa. Então, para ser sincero, eu não consigo rodar LLMs na placa da RX 590, porque é um modelo de 2019, essa placa, mesmo que em jogos ela tem um desempenho bom, relativamente bom, a gente consegue rodar ali no 1080 médio alto ou médio baixo, porém, para o meu intuito, que é a inteligência artificial, ela não me atende mais, então esse foi um dos motivos que eu fui obrigado a trocar de placa, o que é engraçado, né, porque eu consigo rodar praticamente todos os jogos da atualidade no Full HD, médio alto ou médio médio, porém, por fato de ela ser antiga, ela não é reconhecida pelo ROCm. Se fosse as novas RX, como a RX 6600, enfim, outros modelos da placa de vídeo da AMD, ele funcionaria, porém, como eu disse, como a minha é mais antiga, ela não entra nas listas de selecionados, né, para oficiais lá da AMD, ela não entrou. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e entendido a diferença de uma placa de vídeo da AMD e uma placa de vídeo da NVIDIA. Como vocês viram, a placa de vídeo da NVIDIA, ela tem total vantagens, né, porque elas, como eu disse, as inteligências artificiais, elas foram programadas, pensadas no sistema da NVIDIA, e não que as placas de vídeo da AMD não funcionam, ela funciona, porém precisa utilizar o ROCm. Mas como eu disse, a minha placa de vídeo não entra, então eu fui obrigado a trocar de placa de vídeo. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa seu like e compartilha aí pra geral. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui.